Olá, está começando mais um programa Câmara Debate. Este programa que traz os temas da atualidade até você, com a participação dos nossos vereadores e a opinião de especialistas. Neste programa, nós vamos falar sobre o Dezembro Vermelho, esta campanha que tem o objetivo de conscientizar a população sobre a prevenção da AIDS e de outras ISTs, infecções sexualmente transmissíveis. Os nossos convidados são a vereadora professora Yara Bernardi, o médico em infectologia do SAMI no programa de HIV/AIDS e hepatites virais, Dr. José Ricardo Pio Marins, e a coordenadora do Centro de Testagem e Aconselhamento do Programa Municipal IST/AIDS, Dediane Santos Fonseca. Primeiramente, bom dia, vereadora Yara, seja bem-vinda ao Câmara Debate. Muito obrigada, bom dia a todos. Dediane Fonseca, obrigada pela sua participação. Eu é que agradeço a oportunidade. Obrigada. Bom dia. Agradeço também a presença do Dr. José Ricardo, que vai trazer aqui esclarecimentos para quem nos acompanha. Obrigada, doutor. Obrigado também, eu agradeço. 1º de dezembro é celebrado o Dia Mundial de Luta contra a AIDS, né? Por isso a campanha Dezembro Vermelho, que lembra a AIDS, mas também outras ISTs, como a gente já disse no início, e doenças, ou melhor, infecções, agora a gente fala assim, né? Infecções sexualmente transmissíveis. O doutor José Ricardo atua nessa área há vários anos, inclusive já atuou em Brasília como diretor adjunto do Programa Nacional de DST-AIDS, na época ainda se falava DST, né? E coordenador geral de doenças transmissíveis do Ministério da Saúde. Doutor, explica pra gente, por favor, para quem está nos assistindo, quais ISTs são lembradas no Dezembro Vermelho? Quantos anos de experiência, hein, Ricardo? Pois é. Estamos chegando aos 40 anos de trabalho, né, Yara? Olha só. São muitos anos, a gente que acompanha. Muito contente de revê-lo hoje. É, foi um prazer também revê-lo. Começou em 81, né? Os primeiros casos, e estamos aí até agora lutando e vendo uma grande melhora, né? Sorocaba se transformou, inclusive, numa referência nacional no combate à AIDS. A criação do GEPASO, a companheira Lucila também uma referência, o seu trabalho reconhecido pelo Brasil inteiro, porque Sorocaba foi uma referência no combate, na organização, na defesa dos remédios, né? Os medicamentos todos para o combate à AIDS. Sorocaba sempre se projetou. Seu trabalho foi reconhecido. Muito obrigado. Tinha uma equipe, tem ainda uma equipe muito boa, muito dedicada, né? Porque eu acho que a gente não consegue, especialmente em saúde, avançar se não tiver outros profissionais de saúde, né? Então é um grupo muito bom que vem acompanhando a gente já há muitos anos, gente com 10 anos, com uma Dediane, de casa, enfim, é uma luta de muita gente dedicada. José Ricardo, então explica pra gente, já foram, como o senhor mencionou, em 40 anos desde a descoberta do vírus HIV, foram muitos avanços, né? São muitos os avanços. A gente percebe hoje, né, que a face da AIDS do começo da epidemia não existe mais, né? E a probabilidade de sobreviver com AIDS é uma probabilidade quase igual, se não igual, àquelas pessoas que não têm AIDS, desde que tome os medicamentos e faça o acompanhamento adequado. Sim, é importante sempre ressaltar que a AIDS ainda não tem cura, né? Dá para levar uma vida normalmente, mas seguindo o tratamento. Mas os medicamentos, as pessoas hoje tomam os medicamentos, fica quase como uma doença crônica, mas os medicamentos trazem efeitos no organismo, né? Esse é um ponto importante que as pessoas esquecem, né? Que tomar medicamentos, primeiro, tomar medicamento pro resto da vida é uma coisa difícil, porque vai ter que fazer um acompanhamento médico constantemente. E os medicamentos, infelizmente, ainda têm efeitos colaterais graves, podem ter, né? Problemas hepáticos, lesões ósseas, e que fazem a gente, muitas vezes, ter que trocar por medicamentos não tão eficazes quanto a gente tem hoje. Então, por isso a gente faz um acompanhamento rigoroso, né? Para que esses efeitos, se aparecerem, a gente trocar por outros medicamentos, né, não tão bons, mas que fazem, mantém a pessoa naquela mesma condição saudável, né? E agora é um desafio tomar remédio a vida inteira, né?
Sim, é verdade. Estamos ao vivo pela TV Câmara Sorocaba, Rádio Câmara Sorocaba e mídias sociais do Legislativo. Se você estiver com a gente agora nesse dia 11 de dezembro, 9h20 da manhã, envie sua mensagem pela página da Câmara de Sorocaba no Facebook. Eu vou pedir agora para a Dediane apresentar, né, o programa... como chama o programa? Perdão. Municipal. Programa Municipal IST-AIDS e comentar alguns números também divulgados pela Prefeitura de Sorocaba. E a vereadora, lógico, vai fazendo suas intervenções, seus comentários, sempre que desejar. Dediane, fala para a gente então quais são as principais ações do Programa Municipal IST-AIDS, quantas pessoas são atendidas atualmente? Tá. As ações principais, né, do Programa Municipal IST-AIDS é fazer a vigilância, né, a notificação dos casos que nós temos no nosso município. Os casos das infecções sexualmente transmissíveis, nosso serviço faz essa notificação, faz essa vigilância, né? E ontem nós fizemos o levantamento através do nosso sistema de notificação e no município de Sorocaba, até a data de ontem, foram notificadas aqui 158 pessoas vivendo com HIV. Esse foi o número que nós levantamos ontem. E casos novos, doutora? Casos novos, esses são os que foram notificados esse ano. Ah, são 158 casos novos? Em 2020. Tá. E como é que a senhora classifica isso? É um aumento significativo? Olha, nos últimos 10 anos, o Dr. Ricardo, ele faz a elaboração dos boletins epidemiológicos, né? E nos últimos 10 anos, nós verificamos uma média de 140 casos por mês. Então, esse ano, já tivemos, né? Ainda não terminamos o ano e já temos um número um pouco maior dos casos de HIV. Dados enviados pela Prefeitura de Sorocaba mostram que o município registrou 251 óbitos em homens entre os anos de 2009 a 2018. Isso dá uma média de 25 óbitos por ano e um óbito a cada 15 dias. Destaque para o ano de 2018, em que foram registrados 34 óbitos em homens em Sorocaba. No caso das mulheres, no mesmo período foram registradas 127 mortes por AIDS em Sorocaba, uma média de uma por mês. Gostaria que o doutor, a Dediane e também a vereadora comentassem esses números. Então, a gente pensa, e as pessoas pensam, que ninguém mais morre de AIDS. Parece que ela desapareceu no universo, né? É lógico, aquela face da AIDS que tinha, que todo mundo reconhecia, acabou já há bastante tempo. Mas a mortalidade continua aí. Quando você fala face da AIDS, é quando a pessoa, de fato, ela ia se debilitando aos poucos, até porque nós não tínhamos os remédios de hoje, não é isso? Exatamente. Exatamente. A gente lembra do Cazuza, daquela fase final, né, do Fred Mercury, lembrar dessa Sandra Breia, dessas pessoas que todo mundo conhecia na fase final da doença, né? Aquela fase que infelizmente era um horror, né? E agora, felizmente, não existe mais. E assim, cabe a gente acrescentar que muitas pessoas chegam ao serviço com um diagnóstico tardio, né? Então chega pra gente doente já, né? Com AIDS. Então, por isso que nesse mês de dezembro a gente faz uma mobilização, uma sensibilização quanto à importância do diagnóstico precoce. A gente fala que ninguém morre mais, né, de HIV, né? Porém, a pessoa, se ela não fizer tratamento, tiver um diagnóstico tardio, essa qualidade de vida dela cai, porque ela já chega pra gente doente de AIDS. Eu queria colocar aqui a preocupação, porque eu acompanho sempre a prestação de contas que a Prefeitura faz na área da saúde, no Conselho Municipal e aqui. Então, eu assisto 2 vezes para não perder os dados e as informações. E a preocupação muito grande agora, como o doutor Ricardo e a Dediane colocaram, eu não vejo mais assim a mesma força das campanhas públicas de contato, de combate ao HIV. É verdade. E principalmente entre os jovens, onde os números têm crescido. Mas o que me deixa assim absolutamente indignada é a questão que não faz parte só do trabalho de vocês, mas faz parte do trabalho da rede de saúde básica, por onde passam as gestantes. O pré-natal hoje ele é feito pelas mães com muita precariedade. Faltam médicos ginecologistas,
as mulheres não estão fazendo, e no período da pandemia isso se agravou, as pessoas não compareciam às consultas, e nós temos aqui as gestantes contaminadas com HIV e sífilis. São duas doenças terríveis que muitas vezes elas vêm junto, várias ISTs, elas vêm acompanhadas, não é uma só, são várias doenças que a pessoa tem. E, por exemplo, a sífilis seria uma IST facilmente curável durante a gestação, que a criança não tivesse as sequelas nascendo contaminada. E da mesma forma com a sífilis. Penso também que as campanhas hoje arrefeceram, elas não são mais públicas, elas não são colocadas aos jovens do perigo hoje da gravidez na adolescência, do sexo seguro, as campanhas para o sexo seguro, como se os jovens não estivessem, os jovens hoje não estão sendo alertados com relação a isso da maneira, eu penso, como se deveria. Sempre defendi e continuo defendendo a educação sexual nas escolas, para prevenir as doenças sexualmente transmissíveis, a violência contra a mulher, que acontece muito entre os jovens e adolescentes, com as meninas, e essas doenças sexualmente transmissíveis. O aumento hoje do número de casos é entre a juventude. Confirma? E as mulheres gestantes, eu não consigo me conformar com relação a isso. E escutava durante as entrevistas do Padre Flávio na administração da Santa Casa, colocando que as mães chegam lá com problemas seríssimos, já contaminadas, os bebês contaminados, com sequelas terríveis, porque não passaram por uma gestação acompanhada o pré-natal bem feito. Esse ano, mesmo com a pandemia, as consultas das gestantes, elas não foram interrompidas no nosso serviço. Não foram interrompidas, mas... No nosso serviço não foi interrompida, mas realmente, assim, a gente precisa alinhar, né? As gestantes é de todo o município, né? Essa gestante, ela é nossa. Né? Então, assim, a gente precisa mesmo alinhar, né? A gente vem nessa tentativa, nesse esforço de alinhar as nossas ações com as ações também da rede básica. Em 12 casos no segundo quadrimestre de gestantes contaminadas com HIV. Crianças não, graças a Deus, zerou. Mas já teve crianças no ano passado nascerem contaminadas, 12 casos. E de sífilis também, tem aumentado assustadoramente entre as gestantes os casos de mulheres contaminadas. 149 casos de gestantes, 149 casos de gestantes com sífilis. E é muita probabilidade também de estarem contaminadas com HIV. De forma conjunta, né? Realmente, a gente vive, em relação à sífilis, a gente vive uma epidemia nacional, né? Já há alguns em outros países também, né, doutor Ricardo? Em outros países também. Inclusive tem sido um problema, por exemplo, nos Estados Unidos, países que têm condição econômica boa, mas é que a sífilis você trata, se a pessoa se expuser de novo, ela pega de novo, né? Então você trata de novo, ela pega de novo. Então é uma patologia difícil de você controlar, né? Porque ela tem cura várias vezes. E se a pessoa, né, não demorar para tratar, né, porque às vezes pode ter complicação neurológica, né? Então, claro. Se ela chegar aí, fica mais difícil. São gravíssimas, né? Gravíssima. Aí se ela chegar aí, realmente o problema muda. Acho que não dá para ficar pegando aí, porque a lesão já ficou. Mas até chegar nisso, a pessoa pode ter várias infecções e passar para muitas pessoas, né? Geralmente são pessoas que têm muitas relações sexuais ou foram, no caso, muitas vezes de mulheres, né? Pegaram do parceiro, né? Mas geralmente o que a gente tem muito são os homens pegando bastante a sífilis. Ou né? se recusando a se tratar. Exato. Eu ouvi, pelo menos, esse testemunho de que muitas vezes a mulher se trata, a gestante se trata, e é gravíssimas as sequelas para os bebês, ou eles morrem. Um dos casos de aborto de mães, de crianças com mães contaminadas com sífilis, a criança morre durante a gestação. E que muitas vezes o parceiro se recusa a se tratar e contamina novamente
a mãe, a gestante. A história é exatamente essa, né, Lidiane? Que eu acho que entraria é uma pessoa que está colocando o seu filho, está colocando uma criança em risco. Eu acho que aí passaria já fora do alcance da rede de saúde, mas a rede pública de justiça. Conselho tutelar está ameaçando a vida de uma criança. A promotoria pública para que esse cidadão se trate e não contamine novamente a mulher, que vai contaminar e matar uma criança. Eu acho que isso ultrapassa já os limites só da rede de saúde. Sim. Meu entendimento. Sim, como eu trabalhei, né, como assistente social no serviço, no SAMI, eu trabalhei durante 10 anos. Então, meu trabalho era justamente esse, né? A gestante faltou a consulta, eu já acionava o conselho tutelar, eu ia até a residência, perfeito, orientava, né, com relação à necessidade de assegurar o direito dessa criança à vida, à saúde. Então, a partir do momento que essa mãe, tendo sido orientada, ela não fazia o tratamento adequadamente, eu acionava isso, né? A gente tem alguns recursos, né? Se de repente falasse, olha, eu não vou por conta de um passe de ônibus, não tem condições. Tá ok, vamos resolver essa parte, né? Então a gente entrava com todo aquele suporte da necessidade para que a pessoa fosse, mas se ainda assim ela não for até o serviço, eu acionava o conselho tutelar e eu faço isso, mesmo como ao parceiro. Com relação ao parceiro. Então, a sensibilização, mas realmente os parceiros são difíceis de tratar. Muito difíceis. Acredito que o machismo também predomina, assim, nessa relação, né? E eles não tratavam mesmo. Um desafio, né? Parece que tem uma coisa dos homens com agulha, né? É um fenômeno, eu acho. Que homem foge de agulha, foge de injeção. Mas não entendo, né? Você fala, tal medicamento, vai resolver o problema. Eles já falam, mas tem que tomar injeção? Muitos somem por causa da injeção. No geral, os homens têm muita dificuldade de fazer a prevenção, né? As mulheres já têm mais essa consciência, né? Tanto é que os números, no caso de HIV aqui, são muito maiores nos homens, né? Sim. E a Dediane estava comentando antes da gente entrar no ar que é importante que os profissionais da saúde peçam o exame de HIV, né? Porque muitos pacientes já chegam para você com estágio avançado, é isso? Exato, né? A gente tem pacientes que chegam ao serviço, eles relatam que já vêm com alguns problemas de saúde durante anos, né? E passaram por atendimento, trataram uma coisa, trataram outra, mas que não foi solicitado o exame, né, do HIV. E assim, tem pacientes que colocam pra gente que insistiram, mas eu fiz porque eu insisti pro médico me solicitar esse exame. O paciente, né, que pediu pro médico? O paciente que pediu pro médico fazer o exame. Né? Então, assim, a gente faz aqui um alerta para que os profissionais de saúde, né, a gente faz essa capacitação para que os profissionais da rede sejam qualificados para realizar o teste rápido na sua unidade de saúde. Então, ofereça o teste. Nós né? temos um teste básico rápido na unidade básica de saúde. Sim. Tá? Nesse último mês, capacitamos 30 profissionais da rede para realizar o teste rápido na unidade básica. Né? Então, assim, ofereça o teste para essa pessoa que vá até a unidade, né, com alguma queixa, né? Porque, assim, toda pessoa que tem relação sexual, ela está sujeita a ter, né, o HIV Sim. ou uma outra IST. É que eu acho que tem que ser uma campanha muito mais propositiva e pública com relação aos jovens. De uma forma, hoje nós temos as redes sociais, Sim. mas vejo que houve um recuo nessa questão das campanhas públicas. E várias doenças, escutava recentemente na entrevista de rádio, mas essa doença não foi extinta no Brasil? Volta os números preocupantes de hanseníase, sífilis e HIV, principalmente entre os jovens. Por isso que eu volto a defender ainda, e vou continuar defendendo aqui como vereadora, essa questão da educação sexual nas escolas. Sim. Sim, a prevenção da gravidez da adolescência, as doenças sexualmente transmissíveis. E isso tem que ser feito com regularidade, de uma forma que faça parte do sistema educacional. Eu acho que é por aí, educação e saúde juntas, Exato. A prevenção, mas campanhas proativas públicas eu não vi mais acontecer.
de forma muito mais claras como aconteciam antes. Acho que daí leva quase que essa ideia de que a doença quase não existe mais. E ela vem crescendo assustadoramente entre os jovens. Sim, sim. É uma campanha permanente, né? Que deve ser a distribuição de camisinhas, a campanha do sexo seguro. Não pode se ignorar que existe hoje um número muito maior de idade, as crianças, os adolescentes fazendo sexo muito mais cedo. Sim. Não adianta querer ignorar isso aí. É fato. Por isso a educação sexual nas escolas, para esse acompanhamento, que hoje se mistura inclusive essas questões das campanhas com questões religiosas, o que não é nada saudável isso acontecer, e os jovens continuam se contaminando. Sim, ou aumentando o número de jovens contaminados. Verdade. O tema da campanha Dezembro Vermelho este ano é Escolha a sua forma de prevenção. Além do preservativo, a camisinha, tem se falado da profilaxia pós-exposição ao HIV. Gostaria que o doutor Adediane comentasse esses métodos. Olha, esses métodos, eles são daqueles revolucionários, né? Eles são recentes, aí de 3 a 4 anos. Um deles nasceram nos Estados Unidos e se descobriu que, dando alguns medicamentos logo após a exposição, até 72 horas, a gente fala que, na verdade, o bom mesmo é o quanto mais rápido possível. Esse coquetel que a gente entra, né, depois da exposição, tem a função de bloquear a infecção, se por um acaso a pessoa com quem se transou tinha HIV. E ele bloqueia mesmo as células todas de defesa da região genital, anal, aquelas células que por onde o HIV entra e se dissemina, estão bloqueadas com medicamento. Ou tem uma outra opção, que eu acho muito interessante, que a gente pratica aqui já, e eu sendo bastante, são pessoas que se expõem a algum risco, ou porque tem um parceiro ou uma parceira HIV positiva, ou porque tem muitas relações sexuais. Então essa pessoa tem a opção de tomar um medicamento, na verdade é a associação de 2 drogas, e a pessoa toma todo dia para manter uma proteção. Ou seja, se ela tiver... Todos os dias? Todos os dias. Nossa. Se ela tiver a relação sexual, está tudo bloqueado. Lógico que a gente sempre fala, continua usando camisinha. Porque tem as outras ISTs. Pegar uma hepatite B, uma hepatite C, que é uma patologia muito séria, e pegar de novo a sífilis, porque a sífilis está em todas aí, a gente tem que prevenir, Por isso a camisinha continua parceira desses métodos mais avançados. Nos casos de estupro também, né? Certamente. Estupro a gente vai até mais longe. Já tem um coquetel para ISTs várias, E funciona mesmo. É a lei do minuto seguinte, que inclusive é lei de minha autoria na Câmara Federal, para que o protocolo do SUS fosse transformado em lei e fosse como um direito de todos, somente as vítimas de violência sexual, meninas e mulheres, adolescentes, tivessem um hospital de referência que nós temos aqui em Sorocaba, que é o conjunto hospitalar, e isso funcione a contento, porque ela receba o tratamento no período devido para que ela não engravide, se ela quiser tomar a pílula do dia seguinte, a possibilidade da gravidez por estupro e as outras doenças que podem ser adquiridas. Não conhece o parceiro, foi um estupro, ou às vezes conhece o parceiro, mas mesmo assim essa prevenção tem que ser feita e hoje é lei, é um direito dessa pessoa receber dentro desse protocolo esse atendimento específico para os casos de estupro, que a lei foi batizada até pelo Ministério Público Federal de lei do minuto seguinte. O que fazer após uma violência sexual, um estupro? Importantíssimo. Tá, e assim, acrescentando que o nosso serviço, fornece a PEP, o CTA ele fornece a PEP durante a semana. O que é PEP? A PEP é a profilaxia pós-exposição sexual.
E nós trabalhamos em parceria com os PAs, que também estão capacitados para atender a pessoa que passe, né, por uma situação de exposição sexual. Pode também procurar o PA fora do nosso horário, a gente fica até às 17, então após esse horário a pessoa pode procurar o PA, Zona Norte, Zona Leste, tá? E Zona Oeste também estão capacitadas. Isso, estão capacitadas para o atendimento de PEP. Para testes e também já iniciar com o medicamento, né, aí dentro desse prazo de 72 horas, né, que pode ser que o nosso serviço seja feriado, a gente esteja fechado, ou no final de semana, né? Então é o PA. É o PA, a pessoa pode procurar o PA. Dediane, as pessoas ainda têm vergonha de se expor e de fazer o tratamento? O que você sente? Assim? Tem. Né, o tratamento, assim, a pessoa que chega pra gente para tratar, ela relata a dificuldade de chegar até o serviço, né, porque tem medo de encontrar conhecidos, né, sofre discriminação, é uma doença que ela não consegue, assim, falar abertamente, compartilhar com alguém que possa dar um apoio, né, nesse início de tratamento, no decorrer mesmo do tratamento, né? Então, assim, existe a dificuldade... E principalmente os adolescentes, né? Existe essa dificuldade. Muitas vezes não se discute dentro da família, não teve educação sexual, sim, não teve o acompanhamento dos pais, ou esconde que está fazendo sexo, né? Sim. Ainda é um tabu, né? Os mais jovens, os tabus aí... É a vítima primeira, né, das doenças. O doutor José Ricardo deu uma declaração para um jornal aqui da nossa cidade no ano de 2013. O doutor falou assim, AIDS ainda é sinônimo de mortes e preconceito. Essa declaração ainda é válida, doutor? Para as pessoas que se infectam, elas ainda pensam isso exatamente. Elas pensam que elas vão morrer, né? E elas morrem de medo no início que outras pessoas venham a saber da sua situação sorológica. Como disse a Dediane, ainda é para a pessoa que se infecta um grande problema. Esse estigma, eu acho que ele melhorou um pouco do começo da epidemia para cá. Ele ainda é um desafio enorme. Né? As pessoas têm uma dificuldade imensa de encontrar com quem dividir, né, esse sofrimento e tem um medo muito grande de que afete o trabalho, enfim, que afete todas as relações que envolve a rede de amizade, a rede de sobrevivência que qualquer ser humano tem, né? Sim, certo. Este é o Câmara Debate, estamos ao vivo pela TV Câmara Sorocaba, Rádio Câmara e mídias sociais do Legislativo. Eu tenho aqui várias pessoas nos assistindo pelo Facebook. Quero registrar aqui a participação do senhor Manuel Borges. Parabéns à Câmara Municipal de Sorocaba por esse programa gostoso de assistir. O senhor Manuel parabéns. É da Associação de Moradores lá do Piazza de Roma, Central Park, Verde Vale. Um abraço, senhor Manuel. Um abraço a ele. Parabéns à vereadora Yara Bernardi, convidados. Estamos assistindo esse encontro. Parabéns a todos, Deus abençoe. Também aos profissionais de comunicação da Câmara. Obrigada, senhor Manuel. Um grande abraço. Obrigada pela sua audiência. Os nossos convidados são a vereadora professora Yara Bernardi, o médico em infectologia do SAMI no programa de HIV/AIDS e hepatites virais, doutor José Ricardo Pio Marins, e a coordenadora do Centro de Testagem e Aconselhamento e do Programa Municipal IST/AIDS, Dediane Fonseca. Mande você também sua mensagem pela página da Câmara Municipal de Sorocaba no Facebook. Nós falamos alguns números aqui que foram divulgados, esses números são divulgados por décadas, né, doutor? 2009 a 2018. O que aconteceu em Sorocaba foi um reflexo do que aconteceu no Brasil, né? Porque, de acordo com a UNAIDS, a agência da ONU voltada para estudos sobre o HIV, entre 2010 e 2018, houve um aumento de 21% no número de casos de AIDS no Brasil, na contramão de outros países, porque no mesmo período os casos de infecção no mundo caíram 16%. Né? Queria que o doutor falasse sobre a sua experiência até em Brasília, como que o Brasil está lidando, de forma geral, com a questão do HIV, as políticas de prevenção e tratamento. A professora Yara levantou um ponto que é muito importante. Houve um arrefecimento das campanhas públicas sobre AIDS, diminuíram muito, eu acho, né? Havia antes essas grandes campanhas, mas havia campanhas localizadas também, né?
as escolas traziam a questão, né, da AIDS, do risco. Então, a comunidade, além da relação do Ministério fazendo a educação, lembrando as pessoas do risco, você tinha as outras pessoas conversando sobre isso, né? E hoje tem essa ideia, igual hanseníase, não pega mais, né? Não existe mais. Tuberculose também não existe mais. Quer dizer, é a mesma coisa que falar Covid não existe mais, entendeu? É uma percepção equivocada do risco e é por isso que pega mais, transmite mais, né? Então, acho que o Brasil tem um trabalhão a fazer isso, vai fazer daqui para frente, para voltar à situação que já teve. Esses dias eu vi, doutora, acho que ontem mesmo, o Ministério da Saúde não fez as compras devidas, no momento devido às licitações, e falta remédio no Brasil inteiro, né? Os medicamentos. Aqui a gente não tem falta de medicamento. O que nós temos aqui é falta... Foi em nível nacional, que o Ministério não comprou, não fez a licitação, está faltando em diversos lugares do Brasil os medicamentos. Infelizmente tem acontecido e tem faltado alguns exames, né, Lidiane? Que são exames importantíssimos. A genotipagem, né, onde mostra se aquele medicamento já não está sendo mais eficaz, né, precisa fazer esse exame específico para ver qual medicamento essa pessoa vai ser indicado para essa pessoa seguir o tratamento dela, seguir com a vida dela, né, e esse exame está suspenso no momento. Não tem. Nós recebemos tudo isso do Ministério da Saúde. Do Ministério da Saúde. Sim. E, infelizmente, a gente tem visto falta de insumos, né, insumos importantes. Eu tenho a tarefa como vereadora diferente de vocês. Vocês estão no executivo, na rede básica, um trabalho importantíssimo, e a minha de cobrar e fiscalizar. E nós sabemos que a sua equipe é muito pequena. A sua equipe é muito pequena. Eu tenho discutido isso no Conselho Municipal de Saúde. Precisaríamos de mais recursos, de mais pessoas, pessoas que se aposentaram, pessoas que saíram. Sim, né, a gente preza pela qualidade do nosso serviço, sabe? A gente se esforça para manter a excelência do nosso trabalho, sabe? Nosso comprometimento, né? Não, isso eu reconheço. E realmente, doutora Yara, realmente a falta de profissionais fica complicado. Nós temos aí o Ministério Público, inclusive, acionando a Prefeitura Municipal para que ela realize concursos para todas as equipes na área de saúde, para as unidades básicas, mais de 800 profissionais que se afastaram, se aposentaram, ou que as vagas estão abertas na Prefeitura na área da saúde, principalmente nas unidades básicas. É urgente essa questão. No seu setor, urgente. Da mesma forma, né? Urgente. Faltando profissionais. Urgente. Como é que vai fazer campanha pública? Como é que você vai se expor? Como é que você vai dar aula numa escola? Como que vocês vai uma podem equipe fazer na isso. escola? Vocês podem fazer isso, ir numa escola, fazer durante uma semana o debate com as crianças e adolescentes para essas campanhas de prevenção, mas com que pessoal? Exato. Com que pessoal? Exatamente. Tem coisas que não dá para ser feito de forma digital, né? De forma alguma, né? A questão de pessoas cuidando de pessoas, né? A gente viu nesse período de pandemia a importância de profissionais estando lá, né? Junto com a população. A vereadora Yara Bernardi sempre foi uma parlamentar atuante em tantos anos de vida pública, né? Sempre participando, como ela disse aqui, das audiências públicas, de prestação de contas da saúde, apresentação do orçamento do município, e tem levantado, lógico, sempre levantado essas questões da saúde pública nessas audiências, nesses encontros e aqui no plenário também. Vereadora, como que a Câmara de Sorocaba pode contribuir com a campanha Dezembro Vermelho? É dessa forma, né? A Câmara tem uma comissão de saúde. Eu vou continuar, mesmo não sendo da Comissão de Saúde, porque participo de todas as reuniões do Conselho Municipal de Saúde, da prestação de contas. E poucos vereadores comparecem, para conhecerem de fato a realidade da cidade na área da saúde, da educação de outros. É na prestação de contas que a gente viu que avançou, que não avançou. De fazer essa cobrança, de se instituir na cidade na rede básica de educação, o programa de educação sexual. Prevenção, relacionamento entre os adolescentes, até a questão da mulher. A prevenção da violência contra a mulher das mais variadas formas tem que começar na adolescência.
a prevenção de doenças sexualmente transmissíveis, o funcionamento do corpo, a gravidez da adolescência, são temas que têm que ser tratados. Relacionamentos abusivos. Relacionamentos abusivos, eu estava esperando. Perfeito. Que acontece entre os adolescentes. Exato. Hoje está se tornando cada vez mais comum. É uma questão a gente urgente. tem grupos na internet de meninas tratando desse tema, de como os relacionamentos têm se tornado abusivos, como se fosse isso uma prática comum, né? Uma regra básica em cima da questão do machismo, da posse. Sim. E tudo que entra dentro do que você colocou, o relacionamento abusivo entre adolescentes. Exato. Tem que ser já esclarecidos e coibidos aí, nesta fase. Eu quero tratar desse tema porque nós temos aqui, não sei se vocês sabem, acho que sim, um orçamento a ser aplicado no ano de 2021, que é baseado em 2019, não em 2020. Não neste ano. Com menos recursos. Portanto, teremos que ter muito mais eficiência. E essa ação do Ministério Público, que cobra da Prefeitura, e a Prefeita, graças a Deus, não recorreu do Ministério Público para que haja concurso para a contratação de profissionais. Vocês, no setor de vocês, precisam desses profissionais. Precisam de uma parceria com a rede de educação. Com certeza. Precisam de parceria com outras entidades na cidade. Com a unidade básica de saúde, o que está passando por ali para a prevenção de todas essas doenças que nós colocamos. Exato. Da minha parte, vou continuar fazendo esse tipo de cobrança. Tem que ter muito mais eficiência na rede de saúde, porque teremos menos recursos. Exatamente. Agradecemos o apoio de sempre. Pode contar sempre. Obrigada. Claro. Nós estamos chegando já ao final do nosso Câmara Debate. Eu quero agradecer muito a participação dos nossos convidados. Dediane Fonseca, obrigada pela participação. Um espaço aqui para suas considerações finais, um recado para quem nos acompanha. Eu agradeço essa oportunidade da gente poder discutir um pouco sobre esse assunto de extrema relevância, a saúde da população de Sorocaba. Estamos à disposição, a população que tiver dúvidas, quanto ao que conversamos aqui. A dúvida que surgir com relação à IST, estamos à disposição. Ficamos na Vila Hortência, Rua Manuel Lopes, número 220, E esse trabalho a gente constrói mesmo em conjunto, Essa conversa aqui, ela é muito importante, a conversa com a rede, o alinhamento, dessas questões para a gente seguir juntos, rumo a uns dados melhores, a uma melhor qualidade de vida e lembrando da importância de ampliar essa discussão, e o acesso, das pessoas à testagem, ao diagnóstico precoce, das ISTs. Tá? Muito obrigada. Nós que agradecemos. Antes dos agradecimentos do Dr. José Ricardo, só registrar aqui a participação do Ronaldo Pires, que chegou agora aqui pelo Facebook. Diz que é PrEP ou PEP? É PEP o nome correto? PrEP. Existe a PrEP, que é a profilaxia pós-exposição sexual, e também a PrEP, que ela é a profilaxia pré-exposição sexual. Então o Ronaldo está falando da PrEP mesmo, é isso que ele disse aqui. PrEP veio para revolucionar a prevenção do HIV. Lembrando sempre, a sífilis é silenciosa e perigosa, muito fácil de se pegar. É isso que nós comentamos aqui, Muito boa a sua intervenção. Obrigada, Ronaldo. Dr. José Ricardo, muito obrigada pela sua participação no Câmara Debate. Da mesma forma, as suas considerações e um recado aí para a população que nos acompanha. Bom, eu que agradeço a possibilidade, de estar aqui dividindo com a cidade de Sorocaba os dados e pondo a par, a população de Sorocaba, que essa tranquilidade não existe em relação ao HIV/AIDS. A gente tem que estar zelando tanto quanto a gente fazia há 20 anos atrás, há 10 anos atrás. O desafio é nosso. Então, a AIDS continua entre nós, eu sempre falo isso. A AIDS continua entre nós. E o desafio é realmente não se infectar, e não infectar outros. Então, acho que é a possibilidade de a gente tomar contato com uma realidade que muitos achavam que não existe mais. E, infelizmente, ela existe, é numerosa, e só a sociedade conjuntamente vai poder realmente reduzir esses números ou mesmo chegar a
acabar com a transmissão no município de Sorocaba. Isso aí. Obrigada, vereadora professora Yara Bernardi. Suas considerações. Olha, da minha parte, eu vou continuar trabalhando e muito atenta às questões de saúde em Sorocaba. Lembrar que Sorocaba foi uma referência e deve continuar sendo uma referência, como era no Brasil, no combate, na prevenção à AIDS e HIV. Lembrar do grande trabalho da companheira Lucila Magno, o GEPASO em Sorocaba, que passa hoje por bastante, inclusive pela precariedade das ações da Prefeitura Municipal e da Rede de Saúde, também prejudica as entidades que trabalham com esse tema. E trabalhar com a questão do foco da prevenção já na juventude. Como a companheira Dediane colocou aqui, uma atenção especial ao que se passa na nossa rede de educação. Defender a educação sexual nas escolas e fazer essa prevenção como uma ação do dia a dia. Uma ação do dia a dia de aprendizagem para as nossas crianças e adolescentes, cada uma sendo evidentemente com um tema adequado à sua idade, mas isso é extremamente importante. Lembrar que Sorocaba, foi aqui em Sorocaba que nós tivemos a primeira vez o uso do coquetel com uma criança, né? Criança, A menina Luciana. Foi o caso pioneiro, acho que no mundo. No mundo, naquela época. Olha só. É porque a criança, não se usava o coquetel para criança. Salvou-se essa menina. Salvou. E foi um fato pioneiro no mundo aqui em Sorocaba, essa decisão de que ela tomasse o coquetel que era só aplicado para adultos. Então, que Sorocaba volte a ser referência na área da saúde e na prevenção das doenças sexualmente transmissíveis, como HIV, sífilis e outros que a gente tratou aqui. Pode contar com o meu apoio. Obrigada. E a minha cobrança aqui, a minha militância dentro da Câmara Municipal. Obrigada. Obrigado. Obrigada, vereadora. Agradeço mais uma vez aos nossos convidados, agradeço a toda a equipe da TV Câmara Sorocaba na realização de mais este Câmara Debate e a você pela audiência. Cuide-se, previna-se. Até a próxima. Tchau, tchau.